tudo bem? Hoje eu vou dar continuidade à nossa série sobre os pilares da língua portuguesa. E a aula de hoje é sobre concordância nominal. Vamos lá? Então vamos começar a nossa aula de hoje, que é sobre as bases da língua portuguesa, os pilares da língua portuguesa. Bom, como você sabe, a nossa aula de hoje é sobre concordância nominal. E o que é nome na língua portuguesa? 3 classes gramaticais: substantivo, adjetivo e advérbio. O substantivo que nomeia os seres, o adjetivo qualifica os seres e os advérbios que indicam as circunstâncias de tempo, lugar, modo, intensidade, etc. Você já prestou atenção que nós vamos ter que trabalhar com 2 classes de palavras. Como os advérbios são classes de palavras invariáveis, ou seja, não se flexionam em gênero e número, nós vamos ver que a maior parte das regras de concordância vai trabalhar com substantivos e adjetivos, que são classes de palavras variáveis, que variam em gênero e número. Bem, o substantivo é vivo. Vamos começar com o substantivo. O substantivo é o centro das atenções, né? E o que está ligado ao substantivo? Então, pessoal, o substantivo é a classe gramatical que é o centro das atenções. Ligado a ele, nós temos os adjetivos, as locuções adjetivas, os pronomes, os artigos e os numerais. Vamos ver o exemplo aqui. Se eu escrevo aqui, por exemplo, amor, que é um substantivo abstrato, amor. O adjetivo, né? Amor lindo, ou então amor materno, que é o adjetivo, está ligado ao amor, ele tem que fazer concordância em gênero e número. Se eu usar a locução adjetiva, amor de mãe, né? A locução adjetiva, nós usamos uma preposição e um substantivo. O pronome, meu amor, nosso amor, aquele amor, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, né? Tem que fazer a concordância. O artigo, como é uma palavra masculina, o amor. E o numeral, 2, vou colocar aqui 2, se eu colocar 2, eu já iria ter que trocar aqui 2, o quê? Amores, né? Um amor. Então, você sempre tem que prestar atenção ao substantivo. Essa é uma das bases da concordância nominal. Bom, continuando. Qual é o conceito-chave de concordância nominal? Os adjetivos, os numerais, os artigos, os pronomes e palavras afins, como as locuções adjetivas, né, devem concordar em gênero e número com o substantivo. Foi o que nós fizemos agorinha. Pense assim, substantivo é o centro das atenções. Um exemplo errado. Comprei sapatos verdes. Não, o certo é o quê? Comprei sapatos verdes. O adjetivo aqui indicando a cor está concordando com o substantivo sapatos. Isso aqui é a base de tudo, né, na concordância. Bom, mas quais são as regras básicas? Nós vamos ter frases em que há apenas um substantivo, outras em que há mais de um substantivo, e com gêneros iguais ou diferentes. Então, primeira regrinha, adjetivo com um substantivo. Então, concorde gênero e número com ele, né? Casa bonita. Se casa é um substantivo que está no feminino singular, o adjetivo vai fazer esta concordância também, no feminino singular. Se eu colocar casas no plural, o adjetivo tem que fazer essa concordância, né? Feminino plural. Casas bonitas. Primeira regra. Agora, quando o adjetivo vem com 2 ou mais substantivos, nós temos que prestar atenção principalmente ao gênero. O adjetivo vai para o mesmo gênero plural quando os 2 substantivos têm o mesmo gênero. Então, livro, caderno, novos. O livro, o caderno. Então, são 2 substantivos com gênero masculino. Livro e caderno, novos. Fazendo uma concordância, né, tanto com o primeiro elemento quanto com o segundo. E é claro que isso aqui também vai muito de acordo com o que você quer escrever na sua redação, com a informação que você quer ressaltar. Agora, se houver gêneros diferentes de substantivo, vai de 2 formas. Ou vai para o masculino plural, ou o adjetivo vai concordar com o elemento mais próximo, com o substantivo mais próximo. Então, se eu falo livro e caneta, o livro e a caneta, gêneros diferentes. Novos, porque eu estou dizendo que os 2
são novos. Agora, eu posso fazer livro e caneta nova. Só que nessa hora aqui, eu posso concordar só com caneta. Mas é porque eu só quero dizer que tem um livro e a caneta que é nova, o livro não. Então, se eu quiser dizer que os dois são novos, eu vou colocar no masculino plural quando os gêneros forem diferentes. Mas se eu quiser ressaltar que o novo, o adjetivo novo, se refere apenas ao último elemento, aí eu faço essa concordância aqui. Livro e caneta nova, tá? Então, presta bastante atenção. Essas regras vão muito de acordo com o que está escrito no texto ou com o que você quer transmitir para o seu leitor. Bom, quando o adjetivo ele é anteposto ao substantivo, ou seja, antes do substantivo, ele vai concordar com o mais próximo. Então, quando eu falar assim, tomei uma saborosa sopa e chá, tá? Então, quando eu escrever desse jeito, fazendo uma ordem indireta, começando aqui pelo predicado e depois com o sujeito, né? Sopa e chá, eu sou obrigada a fazer essa concordância, concordar com o elemento mais próximo. Se sopa é feminino singular, saborosa também vai ser fazer essa concordância. A única hora em que essa regra aí, ela tem uma quebra, é quando a gente vai se referir a pessoas, tá? Nomes próprios ou nomes com nomes de parentesco, porque aí não tem jeito, é até uma questão de ética. E se eu falar assim, meus queridos pai e mãe, aqui a relação de parentesco, né? Chegaram. Porque se eu falar meu querido pai e mãe, parece que a mãe fica em segundo plano. Então isso aí não é bom se falar. Então se vier grau de parentesco, até nome de pessoas, né? As lindas, como aqui, ó, as lindas Maria e Ana passaram por aqui. Porque se eu escrever só a linda Maria e Ana, por exemplo, Ana já não é linda. Então, quando acontece esse tipo de situação, o adjetivo vier antes dos substantivos, né, indicando o nome próprio e tal, você vai fazer a concordância com os dois elementos. É a única hora. Então, meus queridos pai e mãe, as lindas Maria e Ana. Tudo bem por aí? Vamos continuar? Bom, só que há palavras, né, e exigem algumas regras especiais. São os casos especiais de concordância nominal. Vou colocar algumas para vocês aqui. Uma primeira que gera muita dúvida é a palavra meio, porque as palavras, de acordo com o que nós usamos, ela muda de classe gramatical. Meio pode ser um advérbio, indicando um pouco, e nesse caso é invariável, ou seja, não vai para o feminino e não vai para o plural. Um exemplo, as meninas estão meio cansadas, um pouco cansadas. Nada de falar meias cansadas. Eu estou meia triste, não, eu estou meio triste. O advérbio, eu tenho até um vídeo sobre isso, só sobre advérbio. O advérbio, ele modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, e ele vai ficar sempre invariável. Como cansada é um adjetivo, né, tá indicando a qualidade, um estado, de quem? Das meninas, que é um substantivo. Adjetivo, meninas, feminino plural, adjetivo feminino plural. Meio está aqui modificando o adjetivo, ou seja, esse meio aqui é um advérbio, portanto é uma palavra invariável. Mas quando o meio for um numeral, vai estar ligado, modificando um substantivo. Ele vai ser variável. Então, porque nesse caso ele vai indicar metade. Então, comi meia maçã. A maçã está aqui, ó, é o substantivo. E eu quero dizer que eu comi metade da maçã. Então, comi meia maçã, tá? Se fosse melão, comi meio melão, tá? Outro caso que dá muita dúvida é a palavra anexo. Quando ele for adjetivo, ele é variável, né? E ele é variável quando? Quando ele é adjetivo e acompanha um substantivo. Então, segue anexo o documento. Então, o documento segue anexo. Se eu falar os documentos seguem anexos, tá? Então, quando ele é um adjetivo, né, ele é variável. O documento, anexo. Os documentos, anexos. Mas há casos em que há até uma expressãozinha aqui que dá muita confusão. Essa aqui, ó,
em anexo. Muita gente fala, não use em anexo. Pode usar. Só que nesse caso, quando você tem em anexo, é uma locução adverbial. Portanto, é invariável. Então, quando modifica principalmente o verbo, né? Como é advérbio. Em anexo, envio os documentos. Tá? Vamos colocar na ordem direta? Os documentos são enviados em anexo. E essa expressãozinha aqui vai ficar invariável. Obrigado. Obrigado, ele concorda com o gênero da pessoa que fala. Exemplo, ela disse um muito obrigada. Partiu. Ou muito obrigado. Falou quem? Ele. E pode até para o plural. Eles disseram muito obrigado, falou ele. Se é uma pessoa do sexo masculino que fala, muito obrigado. Se for do sexo feminino, muito obrigada. Bastante. Bastante é interessante, porque ele só varia quando ele for um pronome indefinido. E é interessante que você mude para muito ou muitos para saber. Por exemplo, conheci bastantes pessoas na festa. Então, bastantes, muitas pessoas na festa. Aqui ele é um pronome indefinido, porque não diz quantas pessoas conheceram, foram muitas. Então, bastantes pessoas. Agora, se eu falar, ele comeu bastante, ele comeu o quê? Muito. E está modificando o quê? Aqui, ó, o verbo. Ou seja, é um advérbio e, consequentemente, é invariável. Bom, dando continuidade. Tem algumas expressões que as pessoas ficam muito na dúvida e gostam muito de cair em concurso público e vestibular. É preciso, é necessário, é bom e outras que são assemelhadas a essa. E elas vão ficar invariáveis quando elas acompanharem substantivos que dêem uma ideia genérica. Por exemplo, é preciso muita paciência. Água é bom para a hidratação. É proibido entrada de pessoas estranhas. Estão vendo aqui que tudo muito genérico. Mas quando houver uma determinação, aí ele vai ter que fazer a concordância como qualquer outra frase ou qualquer outro nome. Então, aqui, ó, esta água, tá vendo que aqui eu já estou determinando, não é qualquer água, é esta. Não é qualquer água, é esta água. É boa. Como água é um substantivo feminino, o adjetivo vai fazer a concordância com o feminino também. É proibida a entrada. Os artigos são outros determinantes. Então, se a entrada aqui tiver com o artigo, aí vai fazer a concordância também no feminino. É proibida a entrada. É necessária nossa participação. Os pronomes, e no caso aqui é um pronome possessivo, nossa participação está determinando o substantivo, está. Então vamos fazer a concordância adequadamente. É necessária nossa participação. Água é bom, mas a água é boa. Bom, quando nós tivermos adjetivos compostos, vamos ver aqui que são os casos bem interessantes. Apenas o último elemento ele varia. Então, camisas verde claras, né? E com a palavra claro ou claras, nós vamos concordar o último elemento com o gênero e o número do substantivo. E esse primeiro elemento aqui, ó, ele fica invariável. E se eu quiser, né, colocar outro exemplo aqui, revistas infanto-juvenis. Você está vendo que só o último elemento é que vai fazer a concordância. Não haverá variação se um dos elementos do adjetivo composto for um substantivo indicando cor. Então, aqui se eu falar aqui, olhos azul piscina. Olhos, você está vendo aqui, está no masculino plural. Azul, piscina. A gente fala que é o adjetivo composto, né? Porque tem mais de uma palavrinha. Só que o que dá o tom aqui desse azul é o substantivo aqui que forma esse adjetivo composto. Ó. Então, olhos azul piscina. Então, fica tudo invariável. Camisas vermelho sangue. Mesma coisa. O último elemento aqui for um substantivo dentro desse adjetivo composto, os dois elementos ficam no singular. Mas se a cor, e uma observação, for indicada apenas por um substantivo, também não vai ter variação. Exemplo, vestidos creme. Nada de vestidos cremes. Porque aqui é como se tivesse aqui, ó, vestidos da cor de creme. Nós gostamos muito, né, de colocar cor ligada a substantivo, mas aqui o creme, ele está funcionando como um adjetivo. É escrito
né, com um substantivo, creme, mas indicando aqui da cor de. Camisas café, camisas da cor de café. E aí, calças vinho, canetas ouro, da cor de ouro. Os adjetivos compostos azul marinho, azul celeste e furta-cor vão ser sempre invariáveis, tá? Então, exemplo, meias azul marinho, sempre invariável. Saias furta-cor e olhos azul celeste, tá? Agora tem uma exceçãozinha, que é no caso dessa palavra surdo-mudo. Surdo-mudo, as duas palavrinhas, tanto surdo quanto mudo, estão formando aqui um adjetivo composto e ele vai poder fazer a variação nos dois elementos, dependendo do gênero do substantivo. Então, se eu falo meninos surdos, mudos, os dois elementos vão para o plural. Meninas surdas, mudas, prestando atenção, logicamente, ao gênero do substantivo, tá? Essa é uma exceção, só essa. Bom, agora vamos para os exercícios para ver se você fixou bem essa matéria. Bom, identifique a frase de concordância nominal imperfeita, ou seja, aquela que está errada. Eu vou dar um tempinho para você ler as opções aqui. Bem, letra A, passei dias e noites frias na Europa. Letra B, água é bom para a saúde. Letra C, comi meio melão. Letra D, ele chegou ao meio-dia e meio. Vamos à resposta, você já sabe por aí? Bom, a incorreta, gente, é a letra D. Ele chegou ao meio-dia e meio. Muita gente fala assim, né? Só que é ao meio-dia e meia. Porque meia aqui está funcionando como um numeral. Meia o quê? Meia hora. Mesmo que a palavra hora não esteja escrita, esteja subentendida, ele tem que fazer essa concordância. A palavra meio, né? Ela é bem danadinha. Então, ele chegou ao meio-dia e meia hora. E se eu falar ele chegou ao meio-dia e meio, então passou o dia inteiro, porque meio-dia mais meio-dia é um dia inteiro, né? Aí fica errado. Então ele chegou ao meio-dia e meia. Vamos mais um exercício? Olha este exercício aqui. Qual alternativa apresenta erro de concordância nominal? Erro. Dá um tempinho aqui para você ler as opções. Bom, letra A. Ambos os alunos estudaram. Ambos, gente, é o numeral que a gente chama numeral dual, tá? Elas estão meio desatentas, né? A desatenta é um adjetivo, tá ligado aqui ao pronome pessoal elas desatentas, e meio é um advérbio. Lembra que o advérbio ele modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio. E ele é invariável. Então, essa aqui também está certa. Comprei sapatos azul marinho. E segue anexo os documentos. Com certeza você já chegou na resposta, né? A que está incorreta é essa aqui. Segue anexo os documentos. Porque o certo é fazer a concordância, né? Seguem anexos os documentos. Os documentos seguem anexos. Então é isso, pessoal. Essas são as principais regras da concordância nominal. Gostou do vídeo de hoje? Então dá um like aqui, faz um comentário aqui embaixo, compartilha com seus amigos, seus familiares, para quem vai prestar concurso público e precisa aprender a concordância. Se você ainda não se inscreveu no canal Português Digital, faça isso agora. Você vai gostar muito. Este ano vai ter muita novidade por aqui. Não deixe de acionar o sininho da notificação para não perder nadinha. Ah, e não se esqueça que eu também tenho meus cursos online, hein? Um beijo bem grande e até a próxima!